Olá, eu sou o Dr. Rondó. Hoje eu vou falar sobre um assunto, sobre o treino supra-aeróbico, que na verdade é uma modalidade de treinamento no qual nós conseguimos o melhor condicionamento físico e o menor espaço de tempo. Agora eu quero mostrar para vocês como funciona na prática esse treino supra-aeróbico de alta intensidade intervalado, progressivo, tá? Com alto resultado com pouco tempo de treinamento, ou seja, menos é mais. A grande preocupação nossa como médico é em relação ao sedentarismo, porque o sedentarismo, nós sabemos, é o principal fator indutor de aterosclerose, que consiste nas obstruções do endurecimento das artérias. Então é fundamental que nós agreguemos no nosso dia a dia uma atividade física como um dos pilares em termos de saúde. Bom, a Adriana vai começar o treino, então inicialmente nós temos 3 minutos de aquecimento, que é importante para que a gente comece depois a ter os tiros de explosão. Então observem a Adriana iniciando o processo. Quando nós usamos esses equipamentos que têm um marcador de tempo, eu sempre oriento, se controle até os 3 minutos. Dos 3 minutos em diante, você dá o primeiro tiro com essa marca dos 3 minutos, que vão ser 30 segundos. Passados 30 segundos, fica 90 segundos em recuperação, recuperando o fôlego, andando no equipamento. Aí, o próximo passo é quando nós começarmos o segundo tiro, que vão ser, na verdade, nos 5 minutos. 5, 7, 9, 11, 13, 15 e 17. Aí você terminou o treino. Isso vai estar compreendendo o programa inteiro. Só isso acabou. Claro que quando você está iniciando, eventualmente você não está tão condicionado, você não precisa fazer os 8 tiros como é programado no sistema. Aí você pode trabalhar de outra forma. Você pode começar dando 1 tiro, 2 tiros, 3 tiros, o que você suportar. E a intensidade também é você que vai determinar, depende do seu condicionamento. Isso você, com o passar do tempo, vai aumentando a intensidade, vai tornando o treino mais agressivo, porque na verdade, ele é o que eu chamo de treino, como eu já comentei com vocês, supra-aeróbico, ou seja, a capacidade respiratória. Então, se você consegue uma condição física de que você consegue dar explosões mais intensas, obviamente você vai ter mais resultado. Mas eu não aconselho que você comece isso logo no primeiro dia e no primeiro tiro, porque isso requer um condicionamento e requer também uma compreensão que nós temos que ir aumentando progressivamente até o 8º tiro com uma explosão máxima. Uma dieta leve, coma um carboidrato uma meia hora antes do treino, que ajuda a dar mais força, mais condições de você cumprir o treino. Só aconselho o carboidrato nessa fase inicial do programa, depois não. Mas nesse momento é interessante ter tomado água, estar bem hidratado, isso também é fundamental. Então observem o processo de tiro ocorrendo e nós com isso conseguimos estimular a frequência cardíaca. Outro ponto importante é que cada um tem que respeitar a sua idade e nós sabemos que pela frequência cardíaca de cada um, pela idade se determina qual é o número qual é a frequência máxima que você pode atingir. Você sabe que basicamente o que se usa é 220 menos a sua idade, nós vamos ter a frequência máxima que você pode operar. O processo de explosão, a hora que inicia outro ciclo do treinamento. Isso é o que nós precisamos, esse desafio. É uma situação de conforto, que é o relaxamento, a recuperação com a explosão. Nada na vida pode ficar-se em zona de conforto. Nós temos que estimular o processo. Tudo nós precisamos de desafio, nós temos que estimular o metabolismo, estimular a frequência, estimular todo o processo bioquímico. Com isso nós estamos desafiando e com isso conseguindo resultados mais satisfatórios em termos de condicionamento e de saúde. Esse é o único treino que realmente consegue aumentar em 530% a produção de hormônio do crescimento. Isso eu não estou falando, não estou inventando, isso é em cima de estudos, se comparou esse tipo de treino com explosões de 30 segundos, com explosões de 6 segundos ou com explosões de 45 segundos, 1 minuto. O que se provou é que com a explosão de 30 segundos, dessa forma que é preconizado no programa, há um aumento em relação ao hormônio do crescimento basal em 530%. Isso é muito significativo se nós pensarmos
importância que isso traz para a saúde, em termos de rejuvenescimento, emagrecimento, aparência mais atraente, ou seja, nós vamos só colher benefícios. E além do que, esse treino promove não só aumento do hormônio, mas também aumenta a produção antioxidante, o que é fundamental em termos de rejuvenescimento e retardar os processos degenerativos. Por quê? Porque os outros treinos, normalmente aqueles treinos longos, eles acabam sendo muito agressivos, criando uma cascata oxidativa que é altamente degenerativa e envelhecedora. E quando nós usamos o programa de 20 minutos, nós conseguimos o quê? Um efeito metabólico de resposta antioxidante. Nesse momento, até esse momento, a resposta é antioxidante. Depois disso, pela intensidade, ele passa a ser pró-oxidante, ou seja, degenerador. Enquanto nesses 20 minutos nós temos um efeito antioxidante, rejuvenescedor. Isso faz toda a diferença. O que é interessante no treino dos 20 minutos de explosão, esse treino supra-aeróbico, como eu costumo chamar, porque ele é o único que mexe com as fibras ultra rápidas. Na verdade, nós temos 3 tipos de fibras: fibras lentas, fibras rápidas e ultra rápidas. Tanto a fibra lenta como a rápida, elas estimulam muito, elas promovem a irrigação, o aumento da musculatura. A fibra ultra rápida são fibras brancas que promovem o aumento da produção do hormônio do crescimento. Nós só conseguimos aumento significativo do hormônio do crescimento quando nós conseguimos estimular as fibras ultra rápidas. Isso só se consegue com treinos de explosão, com treinos supra-aeróbicos como esse que nós estamos fazendo. Fora isso, nós não conseguimos atingir o nível máximo de produção de hormônio do crescimento. Aí está toda a diferença. Por isso que os treinos cardio-convencionais, corridas, que são de média intensidade, eles acabam não estimulando as fibras ultra rápidas. Então, eles não conseguem atingir o máximo de produção de hormônio do crescimento. O que nós sabemos é que as pessoas a partir dos 30 anos entram no que nós chamamos de somatopausa, ou seja, começa a haver um declínio significativo do hormônio do crescimento, que está ligado diretamente com a melhor qualidade de vida, rejuvenescimento, uma aparência mais saudável e melhores condições físicas. Então, há uma grande procura hoje em dia em relação ao hormônio do crescimento, que hoje é liberado pelo FDA para ser usado com o objetivo do rejuvenescimento, porém, indivíduos que têm deficiência de produção do hormônio pela glândula pituitária. Isso provado, isso autoriza a utilização desses hormônios. Agora, o problema é o seguinte: nós podemos estar induzindo a produção de hormônio de uma forma natural. Com esse treino, nós estimulamos ao máximo essa produção. Então, essa é a forma mais barata e mais prática e mais segura de estarmos utilizando o hormônio do crescimento, induzido pelo seu metabolismo. Nós sabemos hoje que a intensidade em curtos períodos é um protetor cardiovascular, diminui a incidência de risco cardiovascular. Um estudo publicado recentemente com 2.000 homens em treinos de média e baixa intensidade observou que 252 pessoas tiveram problemas cardiovasculares depois de 10 anos de acompanhamento. Quando nós estamos chegando, como é o caso aqui, no fim do treinamento, já no último ciclo, é a hora que nós temos que, terminando esse processo, entrarmos no relaxamento. São mais uns 2 minutos, pelo menos, recuperando a frequência, e o treino terminou. O que é importante entender é o seguinte: nessas 3 horas próximas é quando o hormônio do crescimento fica em níveis altíssimos. Na primeira hora ele chega no pico máximo e completando as 3 horas ele vai decrescendo e depois se mantém durante 24 horas mais elevado que o normal. Então, nós acabamos tendo o resultado do treino, não é durante o treino, é no pós-treino, que nós nos mantemos com o metabolismo ativado, e é muito frequente as pessoas perceberem uma sensação, uma transpiração, a pessoa fica mais ativa, mais energizada. Isso é muito frequente nos dias dos treinos. Agora, o que é importante você ter como consciência no pós-treino? Evite consumir carboidrato, especialmente carboidrato de absorção rápida. Isso por quê? Porque esses elementos mexem na sensibilidade à insulina e altera toda a produção do hormônio do crescimento. Então, se você quer ter o máximo de aproveitamento do hormônio do crescimento,
consuma proteína, porque proteína e gorduras é o que nós precisamos nessa fase, é como nós conseguimos estimular o crescimento muscular. E evite carboidratos, especialmente carboidratos de absorção rápida, que vão comprometer o teu resultado. A proteína de facto é muito necessária e indispensável porque todo o nosso corpo tem na sua constituição proteína, inclusive os ossos. Daí que as carências de proteína também sejam uma das causas da osteoporose. ProTF é a proteína mais avançada do mercado, a mais equilibrada quanto às quantidades das proteínas mais necessárias para que o nosso organismo trabalhe nas condições mais benéficas. ProTF é a proteína mais concentrada das proteínas existentes. Porquê? Porque resulta de uma hidrolisação única, concebida exclusivamente por esta empresa, a partir da purificação do soro do leite e da proteína da clara do ovo. Hidrolisação que se repete até se obter a redução, de onde resulta o verdadeiro equilíbrio para a sua formulação, com os seus 18 aminoácidos e as quantidades mais necessárias de cada um, para um perfeito e indispensável e bom funcionamento do organismo. ProTF é a única proteína que contém na sua formulação factores de transferência, a molécula que todos devemos tomar para evitar doenças, ou então para nos beneficiarmos das suas capacidades coadjuvantes na recuperação de toda e qualquer que seja a doença. Os factores de transferência são moléculas naturais que modulam o sistema imunitário, para que este não se deixe atacar por agentes infecciosos. Mas, se por alguma razão o organismo já estiver afetado, os factores de transferência têm aí a sua grande função ao transferirem memória imunitária, e desta maneira eles são os educadores do sistema imunológico, para que este saiba o que fazer e como fazer para atacar a doença e restabelecer a saúde. E neste tema da saúde agora aqui tratado, como sabemos, a incidência de infecções respiratórias é tanto maior quanto maior forem os esforços e a fadiga implementada pelo exercício e quanto maior forem as variações de temperatura. De salientar que os fatores de transferência previnem, reforçando as nossas defesas do sistema imunitário até 283%. Reforçam essencialmente as células natural killers, as assassinas do cancro e as assassinas também de vírus. Um detalhe importante, esses isotônicos, normalmente as pessoas usam no pós-treino, também eu não indico, porque ele tem muita frutose, tem substância que compromete a sensibilidade à insulina, então ele pode vir a jogar contra o seu processo. A não ser que você prefira um outro hidratante que eu aconselho, que seria a água de coco. Porém, não água de coco de caixinha, a água de coco natural, que ela é realmente adequada, sem comprometimento nenhum. 20 minutos é perfeitamente viável no nosso dia a dia e, além do que, nos dá uma condição física muito melhor, dá uma energização que persiste durante todo o dia, diferente dos outros treinos que geram uma exaustão, que as pessoas ficam fadigadas durante o resto do dia. E ele, além do que, ele melhora a aparência, promove uma aparência mais atraente, ele melhora a qualidade de pele, dá mais tônus na pele, ele aumenta muito a circulação, ou seja, só para você ter uma ideia, a circulação cerebral durante esse treino aumenta 200%, a circulação cardíaca e pulmonar aumenta 400%, a circulação a nível de musculatura esquelética aumenta 24 vezes em cima do basal. E a circulação cardíaca, como eu já mencionei, aumenta 400%. Ou seja, tudo isso só melhora a oxigenação, nutrindo os tecidos e revitalizando. Agora, não esqueça de fazer a dieta adequada no pós-treino. Esse é o grande segredo, porque o teu resultado vai aparecer na sequência. O organismo vai estar funcionando sozinho. E lembre-se, faça em dias alternados, 3 vezes por semana. Por que isso? Muitas pessoas acabam se empolgando querendo fazer todos os dias. Não há essa necessidade. Fazendo 3 vezes por semana, você no dia de descanso, você estará também ganhando condicionamento físico. Então é muito importante para que você não tenha lesões e tenha um aproveitamento máximo do programa. Eu aconselho 3 vezes por semana. Obviamente você não vai conseguir inicialmente, sem condicionamento, fazer as 3 vezes por semana. Vá aumentando progressivamente. Da mesma forma que eu comentei, aumente o número de tiros progressivamente, vá aumentando o número de sessões até atingir 3 vezes por semana. Com isso, eu garanto para você emagrecimento,
rejuvenescimento e uma qualidade de vida superior ao que você vinha tendo.